Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui hoje para mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem importante, bem especial para os Colégios Interativa, que é a nossa nutricionista Daniela. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês, com a escola, com você hoje. Bacana. Então, a Daniela, ela vem aqui hoje no nosso Interacast trazer uma contribuição bem importante, bem legal. Por quê? Porque ela tem um papel bem estratégico, sobretudo na alimentação da escola, com os lanches em geral, alimentação e também com as turmas do integral, né, Daniela? Uhum. Então, assim, para a gente já começar de primeira, Daniela, eu queria te perguntar um pouco sobre o cardápio, né? Como que esse cardápio é elaborado em geral, né? Qual que é o seu trabalho em cima disso? Porque a gente sabe que tem critérios sanitários, tem toda uma responsabilidade, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso inicialmente. Eu vejo que às vezes acho que é só pegar um papel e vamos montar, né? Sim. Mas quando tem apresentação para os pais ou quando os pais vêm perguntar, a gente fala assim, que dentro do cardápio eu preciso saber N questões. Primeiro, regional dessa escola. Ela está numa escola de altíssimo padrão, baixo padrão, ou ela está ali numa classe média. Daí eu consigo saber que tipo de alimento eu consigo colocar dentro desse cardápio. Até para ter a adesão das crianças, né? Para a lista de compras, e enfim. Aí outro ponto que a gente precisa saber também, como está a saúde desses escolares. Então, o que eu faço aqui semestralmente, peso e altura dos alunos. Aí a gente tira uma média para saber que tipo de alimento eu posso colocar ali dentro. Eu preciso de mais proteína, eu preciso de mais carboidrato, como é que eu vou encaixar esses alimentos? E também vai indo pelo gosto dos alunos, né? Às vezes a gente coloca alguma coisa que não tem aceitação. Então, eu sei que no próximo cardápio eu preciso mudar. E também variedade de alimento. Se eu faço um prato do dia, um buffet ali do dia, que todos os alimentos são amarelos, aquilo não é atrativo, não é chamativo. Então, a gente tem que cuidar com essa parte de coloração, sazonalidade de alimento também, porque às vezes você quer colocar melancia. Não é sazonal, às vezes, para aquela época. Uhum. Então a gente precisa ir mudando e sempre adequando. Legal. Daniela, e o cardápio ele é alterado mês a mês? Mês a mês. A gente segue uma linha de pensamento Uhum. meio igual para que os alunos eles consigam ter adesão ao cardápio, mas ele muda todo mês. Sim. E você tocou num ponto bem interessante, né? Como a gente está lidando com crianças, né? Essa questão da cor, do alimento ser atrativo, né? Isso tudo pesa muito, né? Muito. Porque senão eles não vão comer, né, Daniela? Uhum. Às vezes a gente pensa uma ideia super legal, igual grão de bico. Eu acho uma ideia legal, proteína. Aí você vem para aluno, não tem aceitação, né? Então a gente tem que ir trabalhando realmente aquilo que eles gostam. Sim. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que, entre o saudável e aquele que eles gostam. Sim. Ô, Daniela, fala uma coisa assim, pra gente assim que é leigo, né? Porque acho que a maioria das pessoas, você já trouxe aqui inicialmente informações bem importantes que a maioria do público não sabe, né? Uhum. Essa questão de balancear frutas, né, vegetais, legumes em geral, né? Como que é o critério para isso, olhando toda essa questão da sazonalidade, né? Se vai ser atrativo ou não, e a importância mesmo, né, da riqueza do alimento, né? A gente costuma, na nutrição escolar e nutrição infantil, sempre seguir padrão da OMS, né? Sim. Então, ali dentro, a gente sabe qual a quantidade de fruta e verdura que a classe tem que seguir. Então, para crianças de 0 a 6 anos, de 1 a 3 anos, e assim vai. Mas a regra em geral é sempre consumo de hortifruti, frutas e verduras todos os dias. E é o que a gente traz aqui para a escola, né? Tanto de manhã quanto de tarde, a gente faz a oferta de 2 tipos de frutas variadas. Uhum. Na hora do almoço também a gente serve 2 tipos de vegetais diferentes. E aí é uma hora que a gente também pega para incluir algo lúdico para eles. Que a gente coloca, às vezes coloca um solzinho em formato de laranja, para que eles consigam se adaptar também. Uhum. Ah, é bem interessante essa questão, né? Ô, Daniela, outra coisa que me ocorreu agora também, que é bem importante, né? Essa questão de alergia e intolerância, né? Uhum. Primeiro eu queria saber se aqui na Interativa, tanto aqui em Colombo ou em Santa, tem casos, e em geral, como que a nutrição escolar lida com isso? Em ambas as escolas a gente tem caso. A gente sempre pede para quando o pai ele venha para a escola, ele venha com um laudo médico já. Uhum. Mas às vezes até antes do pai trazer, a criança já conta.
porque Sim. eles estão acostumados com aquilo, né? Então eles chegam para as cozinheiras, tia, tem tomate aqui? Isso eu não posso comer. E aí a gente anota lá dentro da cozinha quais são as crianças, o que elas podem e não podem comer, e como que a gente vai fazer a substituição caso seja necessário para esse aluno. Uhum. Ah, então tem toda essa questão de adaptação. Outra coisa, Daniela, é frequente os pais quererem conversar com você? Como que funciona isso? Tem alguma situação específica? Porque a gente sabe que tem as coordenações também que faz a ponte, né? Mas eu Uhum. queria saber também se há esse tipo de contato ou solicitação dele. Tem. Quando eu entrei, inclusive, eu atendi uma mãe aqui que eu achei que ela teve um respaldo muito bacana. Uhum. Quando eu entrei, a escola servia para todos os alunos, independente da idade, a gente tá falando aí dos 6 até os 18 anos, Sim. comida no potinho. Uhum. Então, assim, a gente não sabia, o aluno não sabia o que estava comendo porque estava ali um em cima do outro. Sim. E aí fui conversando com essa mãe, ela falou: "E se a gente adaptasse e trouxesse pratos, talheres?". Aí foi que agora a gente tem na escola, né? E aí eu também sugeri para que eles conseguissem se servir, que é uma dúvida que os pais têm, né. "Ah, e o meu filho ele é servido, ele pode comer quanto ele quiser, como é que funciona?". Mas tem bastante dúvida dos pais também, às vezes, geralmente elas falam com a coordenadora me pergunta, aí eu mando um áudio ou eles vêm conversar comigo. Legal. E aqueles casos de os alunos que estão comendo que não estão se alimentando bem, Daniela, como é que funciona normalmente? Aí há a ponte, obviamente, com a coordenação para ter com as famílias, né, Uhum. mas há muito caso, assim, de dificuldade da criança não se alimentar? Nas 2 escolas, eles comem super bem, tanto os vegetais quanto os alimentos corriqueiros, né, arroz, feijão. Tem caso ou outro que, na verdade, eles comem pouquíssimo. E aí é o que eu peço sempre para as professoras, quando eu venho para as cozinheiras, tentar incentivar ao máximo. "Ah, hoje vamos tentar esse alimento diferente? Ah, por que que você não gostou?". E eu acho muito bacana da introdução alimentar deles aqui, que eles têm o refeitório, que algumas escolas não têm. Então, às vezes, um coleguinha pegou alface. "Ah, eu odeio alface", mas eu vi o meu colega comer. Então eles começam a sentir interesse. É bacana também que às vezes os professores, os coordenadores comem com ele. "Ai, a minha professora tá comendo, vou tentar também". Incentiva, né? Uhum. Que a gente chama do comer pedagógico, né, se Uhum. tem ou não tem na escola, e essa é uma escola que tem. Isso é bem importante, porque todo mundo acaba almoçando ali junto, né, fazendo as Uhum. refeições juntas, né. É bem interessante. Daniela, me conta agora um pouco sobre esse estímulo, se há incentivo para essa boa alimentação? Você sugeriria algum programa específico? Algo que a escola possa fazer para desenvolver hábitos saudáveis? O que que você acha disso e pensa? Eu acho que essa escola, ela já tem uma pegada muito legal com os professores e com as meninas da cozinha, as cozinheiras, porque elas incentivam realmente. Uhum. Quando eu tô aqui, eu Sim. consigo ver isso. Uhum. Mas dentro disso, quando eu vejo que uma turma ou todos eles têm dificuldade, a gente parte para a parte de sala de aula. Então, assim, como é que eu consigo trabalhar isso fora da cozinha? O ano passado a gente teve que os alunos estavam comendo muito pouco ou alimentos muito dispersados, ou só arroz ou só feijão. Aí foi a parte que eu fui para dentro da sala de aula, fiz um prato para eles, né? Eu falei: olha, como é que a gente vai montar? Quanto do meu prato ele tem que ser carboidrato, arroz? Quanto ele tem que ser de proteína? O que que é uma proteína vegetal, né? Que no caso é o feijão, às vezes eles nem sabem como montar um prato mesmo. Uhum. E aí dei uma atividade para eles, que era um prato, e eles tinham que colocar aquilo que eles gostavam dentro do que é ofertado da escola e que eles gostariam de ver também. E aí eu fiz isso aí um pouquinho antes da hora do almoço, eles fizeram lá o prato como eles gostariam, e aí na hora do almoço eles levaram para montar como eles imaginavam, dentro, né, da lei da nutrição ali, quanto de proteína, isso e aquilo. Então é uma coisa que a gente vai trabalhando caso eles tenham dificuldade. Sim. Daniela, a gente sabe, está provado por A mais B, né, que a alimentação ela incide diretamente no aprendizado, né. Isso a gente sabe do lado escolar, né. Agora me conta do lado da nutrição, como que você enxerga isso e vê ali no dia a dia a alimentação, e como que isso, você caracteriza que é diferente mesmo, tanto positivamente como não tanto, né? Olha, eu diria que para um aluno pesa quase que 100%. Porque a gente, como adulto, né, você acorda, você não toma café da manhã, no almoço você já tá estressado, você tá Uhum. irritado.
Isso que a gente trabalha, lida com pessoas. Agora imagina você ficar ali numa sala de aula que você tem que absorver tudo que o professor está falando. Se você não estiver bem alimentado, bem nutrido, não vai acontecer da maneira que deveria acontecer. Então, por isso que eu acho bem importante ter a parte do integral, que eles chegam, fazem a refeição, vai para a sala. Então, a gente sabe que aquele aluno está sempre bem alimentado, ele está com energia, tanto energia de corpo quanto a gente traz para a parte cerebral mesmo, ele consegue prestar mais atenção. E aí a gente entra para a parte do cardápio também. O alimento que eu oferto, ele ajuda o meu aluno a reter mais, porque a gente sabe que a alimentação trabalha diretamente isso também. Então, eu diria que é extremamente importante um aluno estar bem alimentado, e não só bem alimentado de comer muito, mas da parte de nutrientes também. Hum. Ah, bem bacana. Daniela, agora vamos falar um pouco aqui da interativa, né? Queria que você falasse as turmas que a gente tem aqui no integral, como que é a rotina, quantas refeições eles têm, normalmente como que funciona. Uhum. Eles têm 4 refeições diárias, né, então café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. A janta não é para todos, porque acabam que alguns vão embora antes, Uhum. fica mais para os pequenininhos. Sim. Mas ali na parte da manhã, a gente sempre oferta 2 tipos de frutas, e aí a gente sempre coloca um doce e um salgado. E lembrando que a gente não trabalha com ultraprocessados dentro da escola, né, a gente compra toda a matéria-prima, e aí elas fazem aqui. Então se tem um pão, elas fazem o pão, se tem uma geleia, elas fazem. A gente não compra nada pronto. Eh, então ali na hora da manhã, sempre uma opção de salgado e doce e as frutas. Almoço completo, carboidrato, proteína, lipídios, né, parte de gordura ali. Sempre opções de salada, eu sempre peço para elas variarem, para eles poderem escolher também. E aí tanto de salada cru quanto, vamos fazer um refogado, vamos fazer um na manteiga. E aí a gente vai para a parte do lanche, que a gente sempre pega um salgado e um doce, e mais as opções de fruta, e a gente vai para janta, sempre ali carboidrato e proteína, mais parecido com o que é o do almoço, porque assim a gente já facilita para os alunos saberem o que vai ter também. Uhum. Legal. Então, 8h30 ele já tem um café da manhã, né? Já. Então, se ele, com as turmas que são do integral, né, Daniela? Uhum. Então, se ele tomou café em casa ou não, aqui ele já vai ter um cafezinho 8h30, Pode. né? Pode se alimentar de novo ou pode vir se alimentar. Ah, bem interessante, né? Ô Daniela, outra coisa que me veio à cabeça enquanto você falava, que é bem importante, é a questão da atividade física, né? Aí eu não estou falando especificamente aqui dos nossos alunos, mas você como profissional da área, né? Como que você enxerga esse balanceamento entre o que se alimenta e atividade física, para também que não haja problemas com isso, né? Por exemplo, para falar a linguagem popular, né? Para o aluno não passar mal, né? Isso a gente quase que classifica junto com as alergias alimentares. Quando os pais vêm, eles já trazem isso, né? E o meu filho ele sai daqui, ele vai direto para natação. Ou ele faz atividade X, Y, Z durante a semana. E aí a parte que a gente traz para o cardápio de trazer mais proteína para o aluno. Tanto para a parte que ele está aqui, quanto a parte que ele vai fazer uma atividade extracurricular fora da escola, né? E aí é uma questão que os pais podem vir conversar: "Ó, Nutri, meu filho ele se alimenta na parte do integral com tais alimentos, como é que a gente pode trabalhar isso fora da escola?". E aí a gente precisa saber qual é a atividade que esse aluno faz. Ele precisa de uma energia instantânea, então a gente está falando de carboidrato que vai virar açúcar muito rápido, ou ele é um aluno que está mais focado na academia, né, que a gente pega a galera ali na adolescência, 15, 16 anos, que ele precisa de mais proteína para ficar com mais massa. Então são várias vertentes, têm que ser trabalhadas, e aí eu acho que é uma parte que a gente traz para ser trabalhada com os pais, em conjunto com os pais. Que legal, bacana. Daniela, é bem interessante todas essas colocações que você está fazendo. Eu confesso também que eu estou aprendendo muito, né? É muito bacana a gente ter esse múltiplo olhar aqui no Interacast, porque a gente traz profissionais diferentes que estão interligados com a educação, né? Você também é uma educadora, né? Você lida ali com o aluno todo dia e traz essas contribuições, né? Porque é uma outra ótica, né? Então, essa percepção da questão do alimento, o que pode, o que não pode, o que é ideal, o que é adequado, o que é menos adequado para determinado momento, essa questão da sazonalidade. Então, são informações bem importantes, porque
O aluno passa o dia todo aqui, né, Daniela? E se não for atrativo também para ele a comida, a gente sabe que a gente come com os olhos, né? E ainda mais a criança, né? Uhum. Então, quando a gente ouve relatos aí de estímulos do alimento pelas cores, né? Faz sentido. Até que ponto é verdade essa questão do prato ter várias cores, Daniela? É isso mesmo ou é mito? Não, É é isso verdade? mesmo. Quando a gente monta o cardápio, eu lembro que eu aprendia isso desde a faculdade, a professora pegava no pé da gente e falava assim: "Gente, como que eu vou ter um cardápio que ele tá só amarelo?" Aí no meu prato ele tem arroz integral, ele tem um purê de batata e tem um frango. Você não quer comer isso, a gente quer comer uma coisa colorida, né, tanto que a gente bate na tecla, a salada. Ah, eu fui no nutricionista, ele sempre fala, né, a salada ela tem que ser colorida. E o alimento ele também tem que ser. Até a gente consegue trabalhar isso quando a gente vai trabalhar um legume. Então a gente coloca diversas cores. Ou dentro do arroz que a gente consegue colocar chia. E a gente, nós como adultos e também as crianças, elas comem com os olhos. E isso é uma verdade 100%. E é uma coisa que eu acho que tem que muito ser trazido para dentro da escola, também quando a gente fala de alergia alimentar, ou intolerância, ou no caso mais de autista, que tem seletividade alimentar. Às vezes ele come aquele alimento, mas ele não come a maneira que ele é ofertado. Uhum. Então, quando eu coloco uma beterraba, e o aluno não come beterraba, mas eu coloco um salzinho ali com uma laranja, mudou tudo. Eu vou comer porque, meu Deus, tem um salzinho aqui. E aí que a gente vê que a gente consegue mudar muito o paladar das crianças pela cor e pela parte lúdica que o alimento também pode ter. Uhum. Eu acredito que faz toda a diferença, né? Ô, Daniela, agora voltando um pouco aqui para a interativa. Como que o pai sabe desse cardápio? Normalmente, como que é feita essa comunicação? O pai fica sabendo por algum canal específico? Sabe, sempre que eu termino de fazer vira o mês, Uhum. eu peço ou para as coordenadoras, ou elas mesmas vêm falar: "Ah, o pai pediu", elas mandam por canal direto. Sim. Mas eu sempre peço para que alguém coloque ele dentro do aplicativo, e aí todos os pais do integral ou não integral, eles conseguem acompanhar o que tem. Uhum. É interessante pensar, porque às vezes o pai não sabe que tem, e aí ele vem buscar o filho dele lá por 1 hora, 1h30, então assim, eu consigo colocar o meu filho para também ter essa refeição do almoço. Tanto como uma parte do integral quanto da parte de comprar na cantina, né, para que ele vá para casa bem alimentado já. Mas voltando à pergunta inicial, eu sempre peço para que esteja dentro do aplicativo para que todos os pais consigam ver. Uhum. Daniela, e você vamos fazer um breve histórico aqui das mudanças de cardápio no mês. Tem algum relato que você pensa assim: "Bom, esse alimento foi escolhido, deu super certo, eu posso colocar ele de novo daqui a um tempo", e tem algum alimento que você pensa assim que não deu muito certo? Eu falo pela aceitação das crianças. Uhum. Crianças em geral não gostam de comer coisas com recheio. Uhum. E eu percebo muito isso aqui. A gente às vezes tenta colocar um pão recheado, um salgado recheado, não vai. Não Eles funciona. gostam do alimento na sua forma natural. Ou só o pão ou só o recheio para eles terem a opção de colocar, mas geralmente, assim, é só o salgado, é só o bolo, é arroz, assim, a gente que é nutricionista quer colocar sempre mais nutriente, vamos colocar uma chia? Não dá. Eles gostam sempre da forma mais natural do Uhum. alimento. Ah, interessante, né. Uhum. Como que a gente percebe, assim, essas características, né. Agora uma coisa importante, né, Daniela, assim, que acho que se interessa muito aos pais, né, essa questão na escolha, né, de quem fornece o alimento, né. Como que é mais ou menos isso aqui na Interativa, esse critério de escolha de quem vai vender, de quem vai comprar? Eu sempre peço para que sejam fornecedores idôneos, né. Hum. Então, assim, se a gente vai fazer uma compra de estoque seco, arroz, feijão, sempre seja de mercados de confiança. O mercadinho, às vezes, de bairro, ele não tem licença de vigilância sanitária. Às vezes, eu, como nutricionista, quero ir visitar esse lugar, às vezes eu nem posso. Então, sempre peço que seja de redes grandes de supermercado. E aí, às vezes, se elas determinarem que vão sempre naquele, eu entro em contato e peço se tem uma alvará da vigilância sanitária para venda de N produtos ali. Quando a gente fala de carne, né, que a gente tem a entrega aqui ou semanalmente ou quinzenalmente, para que esse fornecedor ele sempre também tenha, o alvará da vigilância sanitária
E aí, quando chega aqui, eu peço sempre para as cozinheiras identificar como aquele alimento chegou. Então, assim, ele tá com cheiro esquisito? Eu posso receber esse alimento assim? Ele tá em quantidade suficiente? Uhum. A cor dele, o aspecto, ele tá bom do jeito que veio desse fornecedor? Porque às vezes a pessoa tem o alvará da vigilância sanitária, tudo, mas o alimento não tá vindo bom. Uhum. Então a gente troca de fornecedor. Sim. Mas sempre fornecedor que, assim, sigam a risca, principalmente da vigilância sanitária. E que é algo que eu trago como um padrão de qualidade muito grande aqui dentro. Quando tem reunião com os pais, até que a gente participou esses dias dos pais do integral, né? Explicar todo esse padrão que a gente tem para a vigilância sanitária. E aí, quando eu tenho fornecedores idôneos, quando o meu alimento está sendo feita de forma correta, eu não tenho aluno passando mal, é que a escola também consegue ter o alvará da vigilância sanitária, que acontece anualmente e que é o que a escola tem o alvará de funcionamento da cozinha. Ah, bem bacana, essa é uma informação bem importante, né. Uhum. Daniela, a gente está indo para a reta final, papo bem interessante, bem gostoso falar sobre esses temas, né. Acho que é de interesse, né, para os nossos alunos e famílias. Eu queria que você falasse, assim, para a gente ir finalizando, sobre o controle de qualidade seu, nosso aqui interno, né. Como que ele é feito, como que você lida diariamente com esse alimento depois de preparado, né, Daniela? Eu falo que eu sou bem exigente, tanto que as cozinheiras, elas chegam, às vezes elas já ficam assim, né. Mas eu tenho tudo o que acontece lá dentro da cozinha, eu tenho planilha para absolutamente tudo. Então, assim, todos os equipamentos, eles estão na temperatura correta? Geladeira, freezer, porque se eu tenho uma geladeira e um freezer que está na temperatura incorreta, eu vou ter contaminação do alimento que está ali dentro. Então a gente tem controle de temperatura, controle de limpeza do que tem que ser limpo, diariamente, semanalmente, mensalmente, tudo é controlado lá dentro. E aí quando a gente traz ali para a parte do buffet, diariamente a gente tira a amostra de todos os alimentos. Então 200 gramas, a gente guarda aquele alimento por 3 dias, identificado de quando foi, quem fez, que horário foi retirado, Uhum. para que caso algum aluno passe mal, a gente pegue a amostra, leve para análise e a gente sabe qual foi a decorrência do que aconteceu naquele alimento. Se ele foi exposto à temperatura errada, ou se caiu um cabelo, às vezes, de aluno, ou de professor, ou de alguém que não estava com a touca. Então, assim, o processo de qualidade ali dentro, eu digo que é bem rigoroso. Bem rigoroso. Não, eu vejo isso na prática, né, até para as Uhum. pessoas que vão acessar a cozinha também, isso é bem importante, né. Muito. Não acessarem sem, por exemplo, a touca, por exemplo, e o menor número de pessoas ali diariamente, né, Daniela, porque é um espaço bem controlado mesmo, como você disse, é necessário, né, que seja Para as assim. cozinheiras, né, eu falo: "Gente, sempre higienização de mão. Saí, voltei, higienização de mão. Fiz tal coisa, peguei na caneta, vamos higienizar a mão de novo". E a touca, né, ela não é só um acessório, ela é uma touca para realmente não ter cabelo para fora. Uhum. Bem E aí a bacana. gente traz também parte de cosmético, né, então a gente não permite maquiagem, não permite esmalte, porque às vezes a casquinha do meu esmalte, ele vai contaminar uma criança só, mas a gente não quer que contamine ninguém. Acessórios, né, porque às vezes pode cair, eu tenho alguma sujeira que pode cair dentro do alimento, então a gente é bem rigoroso com essa parte também. Ah, isso é bem interessante. Ô, Daniela, a gente tem para o nosso final agora, eu queria que você deixasse sua mensagem para os pais, né, em geral, as famílias, que estão aqui na interativa, né, com os filhos aqui no integral. Queria que você mandasse um recado, assim, nessa questão, assim, de confiar, continuar confiando, né, no nosso trabalho, que pelo que a gente percebeu, né, pela sua fala, e é bem sério e bem compromissado, né. Muito. O que eu tenho para dizer para os pais é que a gente sempre vai trabalhar com um padrão de qualidade máximo. Uhum. Então, assim, sempre vai ser a melhor tipo de cardápio que a gente vai poder oferecer, sempre na mais variada opções de alimentos e variado naquilo que o filho dele gosta de comer. Porque não adianta eu colocar um monte de coisa no cardápio e o filho dele não vai comer. Então, essa segurança, assim, que o filho realmente vai comer, que ele vai ser tratado, ele vai ser estimulado a comer, ele vai ter hábitos alimentares que ele vai aprender, tanto de hábitos alimentares saudáveis, quanto de educação, né? Vou respeitar os meus amigos que estão na fila. Então, assim, os pais podem ficar muito tranquilos, tanto em relação ao cardápio, quanto de segurança alimentar, que isso não vai ter erro.
Que bacana, legal. Daniela, quero te agradecer muito aqui a sua participação hoje, tá? Dizer que foi um papo bem proveitoso, bem rico mesmo, né? Porque você trouxe informações de grande importância, né, para todos que nos assistem, né, independente se é o aluno nosso do integral ou não, para aquele que não seja o pai e quiser experimentar, também vai ficar à vontade. Então, queria te agradecer muito pelo seu tempo aqui hoje, Daniela. Obrigada. Eu costumo dizer que geralmente a gente vê no nutrição escolar o cardápio. Mas aí quando a gente vai se aprofundando, vem mais coisa, né? É. Mas eu agradeço a oportunidade, né? Tanto você aprende, os pais aprendem, todo mundo aprende, e eu vou aprendendo juntos também. Claro. É diário, né, esse Uhum. aprendizado, né, constante. É isso, muito obrigado, Daniela. Obrigada. Legal. E eu quero agradecer você também, nossa audiência, que nos assistiu em mais um episódio do nosso Interacast, né, que é o videocast dos Colégios Interativa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.